Pronto. Então. Ora então, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar. O meu nome é Joana Farhat e sou a tutora do mestrado de Medicina Estética da APNE. E hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Paola, que é médica dermatologista e formada no Brasil, tem um mestrado aqui da Faculdade do Porto de Saúde Pública e trabalha então em medicina estética e por isso hoje convidamos-la para falar sobre peelings. Estamos muito contentes com a presença dela. Bem-vinda, doutora Paola. Muito obrigada. Então, posso começar? Portanto, se calhar só mais 5 minutinhos para chegar mais gente. Não sei se antes de começarmos alguém quer tirar, assim, quer nos dizer um bocadinho o que é que motivou inscreverem-se no nosso webinar, para também tornarmos um bocadinho a sessão mais interativa, enquanto esperamos por outros colegas. Não, parece que está toda a gente bem. Boa. Pronto, então se calhar às 7h10 começamos e depois também vão entrando mais colegas. Paula, se calhar falávamos um bocadinho acerca do que é que tu achas da medicina estética, das coisas que nos pode trazer. Assim, só mesmo para falarmos um bocadinho antes de começar a tua apresentação. Tá bom. Então, a medicina estética, assim, né, tem despertado, eu acho que interesse aí de muitos colegas. E, no caso, o tema de hoje, assim, dos peelings, é um tema que eu acho, assim, muito interessante, porque é um tratamento que o médico consegue, assim, oferecer para o paciente com uma certa autonomia, oferecer no sentido de empregar, né, não de dar de presente, né? Então, assim, ou seja, quando você tem a formação em peelings, você tem uma curva de aprendizado relativamente curta, né? Perfeito. E é uma coisa que você consegue já colocar em prática também relativamente rápido e com muitos bons resultados. Então, eu acho que é uma coisa assim que também... E autonomia no sentido que, assim, é aquilo, você escolhe ali os seus agentes, digamos, né, para fazer o peeling, e, lógico, sabendo as indicações e tudo mais, você consegue fazer sem grandes investimentos, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim. E uma coisa... Mas realmente tu sabes que e sabes nos dizer que antes de mais e de aplicar um peeling, não é? É preciso saber muito bem os tipos de pele, não é? Se tem manchas, se não tem, portanto é super importante, não é? Exatamente, exatamente. Então, assim, a ideia do webinário hoje não é eu ficar dando aula de química, não é essa a ideia, é justamente comentar um pouco sobre as indicações, o tipo de pele, o que cada indicação pede a nível de profundidade de peeling, né? Então, é para vocês começarem, assim, a organizar o pensamento terapêutico de vocês, né? Para depois... quando forem estudar mais a fundo os tipos de ácido, vocês já terem uma base. Perfeito, parece-me ótima ideia. Então, se calhar começávamos. Tá bom. Então, vou compartilhar aqui. E é isso, podemos então começar, né? Então, meu nome é Paola. Então, eu escolhi esse título que todo médico precisa saber justamente para ser uma base sobre peelings, tá? Então, nossa agenda de hoje, eu vou falar brevemente alguns conceitos, depois eu vou explicar sobre os tipos de peelings, como eles se classificam, as indicações, falar um pouquinho sobre o preparo do paciente, o preparo no dia do peeling, e depois vou ter ali um momento mais interativo assim com vocês, tá? Acerca de diagnóstico e escolha do peeling. E no final, as considerações. Então,
Tem uma dermatologista brasileira, que é a Maria Paulina Ked, que ela assim, se especializou muito em peeling, então ela tem imensas publicações, artigos, livros, etc. E ela define peeling como uma lesão programada e controlada da pele, tá? Então, eu coloquei aqui essas 4 perguntas, né? Ou seja, programada. O que eu pretendo tratar? Até onde eu quero chegar com esse tratamento? Ou seja, até que profundidade eu quero ir na pele daquele paciente? Controlada por quê? Nós precisamos saber quem é o nosso paciente, né? O perfil do paciente é muito importante. E que cuidados nós precisamos ter antes, durante e após o peeling, né? Para que aquela lesão fique sob nosso controle. E os tipos de peelings são os físicos e os químicos, tá? O foco de hoje vai ser nos peelings químicos, mas eu vou passar brevemente também nos físicos, só para vocês terem uma ideia também do que é. E eu coloquei ali entre parênteses que, em alguns casos, faz sentido associar o peeling físico ao peeling químico, tá? Claro, a escolha do método, né, vai levar em consideração a indicação, o local, né, não necessariamente vai ser um peeling no rosto, né, pode ser feito em outras partes do corpo, então isso também deve ser levado em consideração. O tipo de pele, e aí entra o fototipo, que nós vamos ver mais adiante, se é uma pele seca, normal, oleosa, o perfil daquele paciente, né? Se é alguém que costuma cumprir cuidados com a pele ou não, usa medicamentos, por aí vai. A anamnese é a base para uma boa escolha de peeling, tá bom? Isso é fundamental. A gente vai chegar lá. Então, só para passar brevemente, né, sobre os peelings físicos, nós temos basicamente 2 tipos. Um é a microdermabrasão, que é aquele peeling de cristal, que é o que costuma ter assim nas clínicas de estética, né? Muitas vezes até esteticista tem o equipamento, que é esse que eu coloquei essa foto representando, né? Você vê essa poeirinha, isso são os microcristais de hidróxido de alumínio. É um sistema, né, que ao mesmo tempo que aspira, ele faz um jato desses cristais na pele. E a pessoa que está ali aplicando consegue controlar, né, o grau ali de esfoliação. E a outra categoria de peeling físico é a dermoabrasão cirúrgica profunda. Esse é um caso à parte, como o nome já diz, é uma cirurgia, ou seja, é um método bem abrasivo, são utilizadas limas, pode ser feito manualmente ou através de máquinas, e é feito em centro cirúrgico, ou seja, é uma outra categoria que realmente só um tipo específico de profissional vai querer trabalhar com esse tipo de peeling, tá? Então, a gente nem vai entrar muito nisso. E o que nos interessa que são os peelings químicos, né? E aí, no caso, pode ser aplicado um ou mais agentes esfoliantes, né, para promover aquele peeling químico, aquela sessão. E aí entram alguns conceitos assim interessantes para a gente refletir. O primeiro é que diferentes agentes terão diferentes métodos de aplicação e também diferentes profundidades de ação. Outra coisa, o mesmo agente pode ter diferentes profundidades de ação, ou seja, o mesmo agente na mesma concentração, ele pode ficar mais superficial ou aprofundar, tá? Isso vai ser influenciado por método de aplicação, se houve ou não um preparo pré-peeling e também o tipo de pele do paciente, tá? E agora sim, para classificarmos os peelings químicos. Eles podem ser divididos em muito superficiais, médios ou profundos, tá? Então, os muito superficiais, basicamente, fazem aquela esfoliaçãozinha leve do extrato córneo, tá bom? Então, por exemplo, coloquei ali um ácido glicólico que seja, né, numa concentração de até no máximo 30%. E claro que também isso é tempo dependente, tá? Um ácido tricloroacético também numa concentração baixinha, saindo dos peelings químicos, indo ali para a parte, né, do físico do peeling de cristal. Ele também pode ser um peeling muito superficial, tá bom? Dependendo de como é feito, fica bem superficial. Depois, nós temos os peelings superficiais, em que há uma necrose apenas restrita à epiderme, tá? Que pode ir até a camada basal da epiderme, mas não ultrapassa essa camada.
Então, aí, no caso, pode ser um ácido glicólico a 30% que a gente deixa mais tempo, ou um ácido glicólico mais concentrado. Entra aí o peeling de ácido retinóico também, que é, acho que dos peelings mais feitos, né? E depois nós temos os peelings médios, em que há uma necrose que ocorre ali na derme papilar. Então, por exemplo, se vocês olharem ali na figurinha, né, no esquema da histologia da pele, né, aquela parte ali das papilas dérmicas, né, onde faz interface com a epiderme, ou seja, é onde o peeling médio vai atuar, tá bom? Até ali. E outros exemplos, né? O ácido tricloroacético, numa concentração mais elevada, entra como um peeling médio. O fenol, quando ele é feito sem oclusão, tá? A 88%, também pode funcionar como um peeling médio. E, por fim, os peelings profundos, em que a necrose vai até a derme reticular. Né? E aí temos o clássico fenol, fórmula de Baker e Gordon, para representar esse grupo. O que vai nos interessar na prática, no dia a dia, são esses dois, os peelings superficiais e os médios. Com esses dois, nós vamos resolver muita coisa e de forma muito segura, eu diria, tá bom? Aqui passando pelas principais indicações dos peelings, tá? Fotoenvelhecimento cutâneo, ou seja, aquela pele com rugas, com lesões epidérmicas, por exemplo, queratoses actínicas, ou até queratoses seborreicas, se forem bem fininhas também, né, entram aí como uma indicação assim, de tratamento geral daquela pele. Agora, a estrela, sem dúvida, são as alterações do pigmento, ou seja, as manchas. Né? Então, efélides, que são as sardas, lentigos solares, melasma, hipercromias, por aí vai. Para isso, assim, o peeling é fantástico. Algumas outras indicações são cicatrizes superficiais, tá? Não é padrão ouro, mas também vai ajudar. Também é adjuvante no tratamento de acne. E outras indicações, às vezes você associa o peeling a algum outro método, né, dentro da medicina estética, um microagulhamento, alguma outra coisa, enfim, ou faz em outras áreas, então também entra nessa. E fiz questão de colocar aqui para vocês também, tá, para, assim, que a gente chama no Brasil casca de banana, né, as mais indicações, né, não caiam nessa. Ou seja, aquele paciente cheio de queratose seborreica no rosto, né, que são aquelas lesões verrucosas, espessas, não vai melhorar com peeling. Ou seja, primeiro você trata a queratose, né, faz um shaving, faz uma curetagem, enfim, trata aquilo. Aí numa segunda etapa, sim, um peeling para igualar tudo, né? Paciente com flacidez, ou seja, se a pessoa chega com a queixa principal, que está com a pele flácida, aquela questão, não propõe um peeling, né? A pessoa vai ficar frustrada, não vai resultar, tá? Uma rosácea ativa também não é uma boa indicação, né? Você tem risco, né, de dar um flare da rosácea, de piorar a rosácea. E aqui um adendo, né, que a gente acaba vendo, né, nessa época do ano é pele queimada, né, aquela pele vermelha, bronzeada, e pessoas que frequentam o solário, tá? Esse tipo de paciente normalmente não tem perfil para a gente indicar esse tipo de tratamento. Então, no geral, para a gente evitar complicações, a gente não vai por aí. E agora falando um pouco do preparo do paciente. Eu acho que essa é a nossa grande diferenciação quando a gente realmente vai estudar a medicina estética, enfim, vai estudar o tema a fundo. Por quê? Nós, quanto médicos, né, nós temos essa questão da ética médica de fazer uma boa consulta, uma boa anamnese, e isso é crucial para o sucesso do peeling, tá? Então, assim, que é uma anamnese completa, a gente realmente vê as doenças do paciente, porque dependendo, não faz sentido realmente fazer um peeling. Imagina um paciente com lúpus, né? Não faz sentido, né? O paciente que fuma, ok, pode fazer o peeling, mas você vai orientar, olha, aquelas rugas do código de barras, né, tem a ver com, né, com o hábito do fumo, tudo mais, isso, por mais que a gente trate, vai voltar, então você também orienta o paciente em relação a isso, né. Medicamentos, né, algumas medicações podem atrapalhar a cicatrização, então, paciente, por exemplo, que fez um tratamento com isotretinoína oral, né, a gente sabe, né, que
tem um risco, né, em relação a isso e também em relação à fotossensibilização, entre outras medicações. Alergias, né, também questões óbvias, né, a gente não correr risco de usar algum agente que possa dar alergia. A profissão, muito no sentido de perceber o dia a dia daquele paciente. Se ele se expõe ao calor, se ele se expõe ao sol, né, como é que é a rotina dele, para a gente saber se faz realmente sentido, né, fazer um peeling. E aspectos psicossociais, né, capacidade de cumprir cuidados, né, se é uma pessoa que não vai ficar depois arrancando as pelezinhas do peeling, né, que vai cumprir certinho aquilo. Isso aí entra um pouquinho, né, do nosso feeling também, né? A gente tem que sentir o paciente. E, lógico, o exame físico. E aí, o que eu acho assim fundamental nessa parte é classificar em relação ao fototipo, tá? Eu vou passar mais adiante para vocês. E também pele seca, normal, oleosa, e é claro, ver se tem alguma lesão suspeita de malignidade, né? Então, se tiver ali naquela pele, naquela área, qualquer coisa que você fala, nossa, isso está estranho, não está, né, não tá normal, enfim, lógico, não avança, né? Pede ajuda ao colega, né, encaminha para dermatologia, enfim, né, conduz isso antes de ir para o peeling. Aí aqui, né, só para vocês, assim, conhecerem ou recordarem, tá? Essa é uma classificação que a gente utiliza muito, tá? Para peeling e também até depois em relação a tecnologias, com laser, etc. Isso é muito importante, tá bom? E eu quero que vocês se foquem principalmente na terceira coluna, que diz ali da resposta cutânea, né, à radiação ultravioleta, tá? Porque, assim, o fenótipo às vezes engana. Às vezes a gente, né, uma pessoa pode ter ali a pele branca, mas ela pode ter uma origem afroétnica, enfim. Então, não é suficiente para a gente saber como a pele vai reagir, tá? Esse é o ponto. Então, quando a gente avalia em relação à resposta cutânea, o que a gente quer saber? É um paciente que sempre se queima quando se expõe ao sol? Ou ele tem ali alguma capacidade de bronzear, bronzeia moderadamente, nunca queima? Então, assim, esse é um raciocínio muito importante para vocês terem, porque depois isso vai ajudar a conduzir o seu paciente, tanto nos cuidados pré-peeling, quanto até na escolha do próprio peeling, tá bom? E passando agora em relação ao preparo do paciente, né? Eu já disse antes, volto a reforçar, eu acho que essa parte, assim, é fundamental para o sucesso do procedimento. Então, o que a literatura diz, né? Para iniciar o tratamento de 2 a 3 semanas antes do peeling, pelo menos, tá bom? Então, eu não abro mão disso, tá? Uma coisa é, se fosse um peeling muito superficial, aí ok, não precisa de grandes preparos, né? Mas aí também qual o sentido da gente propor uma coisa assim para o paciente, né? Então, a gente quer resolver, a gente quer tratar o paciente. Então, o tratamento já começa em domicílio, tá? Orientando em relação ao filtro solar. Eu gosto de proteger com filtro pelo menos 50 e com cor, tá bom? Sempre vai ter uma proteção extra o filtro com cor, tá? Isso é fundamental, principalmente quando o tratamento é de manchas e melasma. Além disso, né, vale a pena a gente começar também um ácido ou algum agente despigmentante, tá? Então, faz sentido às vezes entrar com retinol, ou vitamina C, ou mesmo ácidos que ajam para despigmentar aquela pele, tá bom? Isso tem 3 objetivos. Primeiro, reduzir depois o tempo de cicatrização da lesão, porque você está estimulando aquela pele, tá, a se renovar, digamos assim. Além disso, a gente afina o extrato córneo e reduz debris celulares. Então, é como se a gente fizesse uma limpeza, entre aspas, né, daquela pele, preparando ela para, no dia do peeling, a penetração ocorrer de forma mais uniforme. E, claro, a gente quer sempre prevenir complicações. Então, a gente reduz risco de hiperpigmentação, né? A gente percebe também como a pele responde aos ativos. E é uma forma também de avaliar se o paciente cumpre aqueles cuidados, né? Se ele fez ali tudo certinho até o dia do peeling, né? Já vai dar para notar alguma diferença.
E eu também gosto de, nessa consulta, já deixar o paciente orientado em relação aos cuidados do pós-peeling, para não ter surpresa, sabe? Então, eu já aviso, olha, você vai ter que ficar 1 mês sem pegar sol, usando filtro solar com muita regra, né? Usando todo dia, certinho, reaplicando. Vai precisar usar um creme reparador por alguns dias, normalmente 1 semana após o peeling, né? A gente substitui o ácido da noite, né, pelo creme reparador. E eu também gosto, tá, que o paciente retorne. Por que isso? Porque a gente avalia o resultado do nosso trabalho, a gente faz registro fotográfico e a gente também já deixa alinhado os próximos cuidados para os próximos meses, ou se vai precisar de mais sessões, enfim. Eu acho que isso é importante. Agora, no dia do peeling, fotografar o paciente, fundamental. Aliás, tudo que a gente faça na área de medicina estética, a gente tem que fotografar o paciente. Capricha, escolhe um fundo neutro atrás, né? Fotografa com bastante luz, porque isso é muito importante, tá? Nós termos esse registro, porque às vezes o paciente esquece como era. E em relação ao material em si do peeling, né? Básico. Demaquilante, tá? Isso é uma coisa assim que eu acho que facilita muito a nossa vida, ter ali uma água micelar, algum demaquilante, porque se o paciente cumpriu certinho, ele vai vir com protetor solar, vai vir com a cara toda besuntada, então a gente tem que limpar bem a pele, e o demaquilante ajuda nisso. E antes do peeling, sempre vamos precisar desengordurar a pele. Tem agentes que já vêm prontos aí da indústria, né? Enfim, né? O laboratório faz, ele formula um agente desengordurante para a gente usar. Tem o álcool 70 e a acetona. O que eu uso? Normalmente eu uso o álcool 70, tá? Funciona muito bem e não tem aquele odor característico da acetona, enfim, que não acho muito agradável. Discos de algodão, compressas, luvas, tenho muitas luvas, tá? Isso também é um ponto importante, vocês vão ver depois nas práticas, né, que a gente troca de luva, enfim, sempre para minimizar risco, né, de repente ter o ácido na luva, pegar no paciente, aquela coisa toda, então tem que estar ali aquela caixinha de luvas do lado, o agente do peeling ou os agentes do peeling, e o recipiente para colocar o agente. Eu coloquei ali embaixo uma lista assim de um material variável, tá? Pincel, cotonetes, astas, espátulas, isso tudo varia de acordo com o peeling e também de acordo com o que o médico está habituado a usar, a trabalhar, tá? A forma de aplicar. E no segundo ponto eu coloquei o agente neutralizador. Isso vai depender do tipo de peeling que a gente usa, tá? Porque nem todo peeling precisa ser neutralizado, né, no consultório, então, assim, por isso é variável. Cronômetro também, porque alguns peelings a gente sabe que eles absorvem de acordo com o tempo de contato, e isso pode variar desde segundos, minutos até horas, né? Então, no caso, um peeling, por exemplo, de ácido glicólico, você tem que contabilizar ali nos minutos para ter noção para ele chegar até a profundidade que você pretende, digamos assim, né? Ou o peeling também pode funcionar por número de camadas. Então, por exemplo, um peeling de Gessner, né? Conforme passa a camada, ele vai aprofundando. E então, por isso que assim, esse material é um pouquinho variável, essa segunda parte. Bom, falei, e na prática, né? Como é que a gente vai saber qual peeling a gente vai indicar? Aí eu queria agora, assim, fazer um exercício com alguns casos clínicos, tá bom? Para cada um pensar aí o que faria, tá? Não quero que vocês pensem assim, tal ácido, tal peeling, não. Pensa só a nível de profundidade de ação, tá? Ou seja, se faria um superficial, um médio, um profundo, muito superficial, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aí o primeiro caso. Vem uma paciente jovem e ela fala assim, eu quero tratar minha pele, eu vou ter uma festa, um evento, um casamento, alguma coisa assim. E quero estar com a pele mais bonita, né, para o dia do evento. Então, vamos lá, no exame físico, a gente vê que ela é um fototipo 1, ou seja, né, tem aquela pele clarinha, né, que nunca bronzeia. Também uma dica, né, paciente ruiva, de olhos azuis, né, geralmente sempre vai ser fototipo 1.
E nós vemos ali aquelas sardas, né, as efélides, né, nas áreas mais expostas. Muito importante, gente, perguntar a data do evento, tá? Antes de propor aí qualquer coisa, mas vamos supor que o evento dali uma semana, ou dali um mês, enfim. Né? Então, o que vocês fariam num caso desses? Eu proporia um peeling superficial, tá? E aí, dependendo, se for um evento perto, tipo, dali uma semana, de repente uma boa opção é um peeling de glicólico. Porém, se for um peeling mais para frente, a gente já pode pensar, um evento dali a um mês, por aí, que a gente tem ali um tempo de recuperação melhor, a gente já pode pensar algum outro, de repente um retinóico, enfim. Então, raciocínio também é um pouquinho por aí, tá? Segundo caso, né? Uma senhora que vem, né, para consulta porque ela quer rejuvenescer. Aí no exame físico, né, nós vemos que é uma senhora, né, que é branca, mas já não tem aquela pele tão branca, né, é uma pele que tem ali um pouquinho de bronzeado, um fototipo 3, provavelmente, apresenta algumas discromias, né, alteração do pigmento, né, tem ali as efélides, lentigos solares. Além disso, né, nós vemos ali a flacidez, né, tem aquele jaw, tem algumas rugas, né, também, tanto quando ela está parada, né, e na foto a gente consegue ver rugas, né, e dinâmicas, aí eu estou dando esse dado para vocês, né, que ela não está, é uma foto, enfim. Então, o que a gente pensaria, né? Considerando que ela quer rejuvenescer, ou seja, a gente pode pensar num peeling para tratar a parte da alteração de pigmento, ou seja, discromias, efélides, lentigos, e a parte aí das rugas estáticas a gente também consegue uma melhoria, tá? Reparem que eu não assinalei flacidez, tá bom? Porque o peeling não vai tratar a flacidez. Então, o que vocês pensariam nesse caso? Um peeling médio pode ser uma boa opção, se ela for uma paciente que tenha todo o resto do pacote da anamnese, ok? Podemos seguir para um peeling médio e ela vai ficar muito satisfeita. Próximo caso, uma paciente que chega com uma queixa de manchas na pele, fototipo mais elevado, no caso aí um fototipo 4, às vezes até um fototipo 5, né, apresenta lesões ali, aquelas máculas acastanhadas, né, fazemos o diagnóstico de melasma na região frontal, nasal, zigomática, e ela também tem ali algumas ruguinhas, mas o foco dessa paciente é tratar mancha. Então, além, é claro, da gente propor um tratamento domiciliar para o melasma dela, orientar cuidados e tudo mais, o peeling vai ser um grande catalisador aí de resultados, ele vai ajudar muito também. Então, nesse caso, poderíamos propor, por exemplo, um peeling superficial feito em algumas sessões, tá? Deixando claro, né, melasma não tem cura, mas a gente consegue melhorar. Então, por exemplo, fazer ali um protocolo, uma sessão mensal do peeling, por exemplo, é uma boa opção. Próximo caso, uma paciente que está sofrendo muito com acne, ela está muito ansiosa, isso, né, é uma coisa que afeta muito a autoestima dela, e nós examinamos, vemos que ela também tem um fototipo mais elevado, fototipo 4. Além disso, né, a acne dela é uma acne inflamatória, não é muito intensa, né, mas ela tem ali um certo grau de inflamação, né, algumas pústulas. A gente vê alguns pontinhos de hipercromia pós-inflamatória também. Então, assim, é claro, a gente vai começar um tratamento domiciliar para acne, mas considerando, né, que um tratamento de acne pode, às vezes, demorar 2 meses para ter um resultado assim, mais relevante para a pessoa, peeling é uma forma de acelerar um pouco as coisas, tá? De trazer mais resultado mais depressa. Então, nesse caso, por ser uma acne inflamatória, o peeling ideal é o superficial, tá bom? Eu coloquei ali, assim, mais que 2 sessões. Não necessariamente, tá? Pode ser que com uma sessão ela já fique satisfeita, né? E depois dê continuidade com o tratamento domiciliar. Mas é importante a gente também conversar com o paciente, né? Para manejar expectativas que podem ser precisas
2, às vezes 3 sessões para chegar num resultado ideal. Próximo caso é uma paciente, né, que já vinha se cuidando, que ela vem para a clínica porque ela quer atenuar sinais do envelhecimento. Então, na anamnese, a gente viu que ela já usa produtos regularmente, né, já tem hábito, né, de usar retinóides e vitamina C, filtro solar, tudo certinho. E, além disso, ela tem um histórico já de medicina estética, né, de ter feito outros cuidados com a pele. Então, é isso, ela quer estar bem, quer complementar. É uma paciente que tem um fototipo 2, ao exame tem algumas melanoses solares, algumas queratoses seborreicas muito fininhas, muito discretas. Ela tem também, né, umas cicatrizezinhas de acne leves na região mentoniana, algumas rugas leves também ali naquela região frontal, a gente vê alguma coisinha e tal. Então, nesse caso, né, assim, o que vocês pensariam? Então, o que eu pensaria? Eu faria ou um peeling superficial, mas programando ali umas 2 ou 3 sessões, tá? Fazendo o mesmo protocolo. Ou então, uma opção também pode ser fazer um peeling combinado, ou seja, nós podemos fazer um peeling superficial no todo e localmente, apenas onde ela tem as queratoses, as melanoses, a gente pode associar um agente para aprofundar um pouquinho mais. Então, essa também é uma opção, e aí você faz tudo na mesma sessão. Então, volto a dizer, varia do paciente, varia também do nosso expertise, né? Do que a gente também está confortável em fazer. E próximo caso, uma paciente que já vem com diagnóstico de melasma, tá? Ela já sabe que tem melasma, é a primeira vez com a gente, mas é aquela paciente que já tem isso há muitos anos, já usou aqueles cremes, né, de prateleira de farmácia por conta própria, né, da vizinha indicou, enfim, já tentou aí algumas coisas e tal, fala, nunca melhorou muito e agora resolvi fazer um tratamento mais a sério, resolvi me cuidar, né? Então, agora sim, ao exame, né? Nós vemos essas máculas e tudo mais, mas o que eu queria que vocês pensassem, né? Vendo as características dessa paciente. Qual o fototipo da paciente? Infelizmente, assim, por ser online, eu não consigo ver aí os palpites, mas o fototipo dela é 4, tá? Tudo bem, eu acabei colocando um fragmento da foto, não coloquei a foto do rosto toda, mas eu digo para vocês, é uma paciente de origem asiática, tá? E asiático é fototipo 4, tá bom? Isso às vezes é uma coisa que confunde a gente, porque as asiáticas, elas têm aquele conceito de beleza, de se proteger muito do sol, ter a pele, né, muito protegida, muito clarinha. E aí uma pessoa assim desavisada pode pensar que é um fototipo 1 ou 2, mas não, é um fototipo 4. E isso vai influenciar muito depois na escolha do peeling e de outros tratamentos, tá? Um tratamento de laser, enfim. Um tratamento, por exemplo, microagulhamento com radiofrequência, por aí vai. Então, assim, asiático, fototipo 4, tá? E qual peeling que a gente pode propor para ela? Um peeling médio, por exemplo. Se vocês notarem, essas máculas acastanhadas dessa paciente são mais pigmentadas do que a da outra paciente do melasma, né, que eu mostrei previamente. Então, assim, claro, isso também vai um pouquinho do olho clínico da gente, mas provavelmente o melasma dela é um melasma mais dérmico, mais profundo, então vai responder melhor a um peeling médio, tá bom? E, claro, cuidados domiciliares, aquilo tudo. Então é isso. Agora só assim para finalizar algumas considerações, tá? Sobre por que eu gosto tanto desse tema dos peelings. Primeiro ponto, é uma curva de aprendizado relativamente curta, tá bom? Então assim, para começar a fazer um peeling superficial, tudo, vocês vão ver que vocês vão se sentir confiantes assim com rapidez, né? Quando a gente estuda um pouquinho, já dá para começar. E também, né, é um procedimento que é relativamente seguro, tá? É o segundo ponto. Então,
cumprindo esses cuidados, né, esses cuidados principalmente pré-peeling, o antes, o durante e o depois, é um procedimento muito seguro, né, e, lógico, selecionando bem o perfil de paciente para fazer. Um ponto que eu não falei ao longo da apresentação, tá, mas que eu gostaria de frisar é cuidado com fazer peeling no verão. Pessoalmente eu não faço, tá? Primavera eu ainda faço algum peeling e tal, mas época de verão eu não gosto de fazer peeling, porque eu acho que a pessoa está muito exposta, são muitos eventos sociais, o risco depois de dar uma hiperpigmentação é muito grande, tá bom? Então, eu prefiro não fazer nessa época do ano, eu acho mais seguro. E, além disso, em relação à fidelização de pacientes, né? O que eu acho muito interessante do peeling é que a gente traça ali aquele plano de tratamento, traça uma rotina para o paciente fazer em casa. Então, o paciente fica muito cuidado, fica muito próximo, né, do médico, do profissional que faz o peeling. Então, isso acaba abrindo uma porta depois até para ele fazer outros procedimentos, né? Quando ele vê o resultado, ele gosta, ele vai depois, de repente, fazer uma toxina, fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que o peeling abre um precedente muito bom. E uma coisa que facilita isso é que é um procedimento muito acessível comparativamente a outros procedimentos de medicina estética. Tanto para o paciente, quanto até para nós, né? A nível de aquisição de material é muito mais acessível. E um último ponto muitas vezes a gente vê, né, vai pegar um livro, uma coisa para estudar, e vê um monte de agentes, ou o representante, o delegado de informação vem visitar, ele vai falar de 500 peelings para a gente fica meio aflito, meio ansioso com aquilo, pensa, nossa, meu Deus, não estou sabendo, não sei nada e tal. E, na verdade, você não precisa ter uma gama enorme de peelings para trabalhar. Então, com poucos agentes, mas conhecendo bem esses agentes, a gente consegue obter excelentes resultados. Então, isso também é uma coisa que eu acho assim, fascinante. Então, quando vocês elegerem ali, de repente, 3 agentes ou 5 agentes, que seja, que vocês têm mais familiaridade, sabe bem como age e tudo mais, né, vocês vão ver que não precisa de muito mais que isso a nível de aquisição de peelings. Então, é outro ponto que eu acho muito interessante. Então, para quem ficou até aqui nesse caminho, muito obrigada pela atenção. E qualquer coisa, podem também me procurar no Instagram, podem me mandar e-mail. Estou sempre por aqui, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Inês, por este tão rico ensinamento sobre o peeling e tão completo. Obrigada mesmo, acho que foi ótimo e que realmente nos conseguiste falar um bocadinho sobre todas as coisas importantes dos peelings e portanto gostava de perguntar se existe alguém que tenha alguma dúvida para a doutora Paola, que realmente possam vir esclarecidos. Pronto, se não têm dúvidas, eu gostava só de relembrar que realmente as inscrições para o nosso mestrado, para esta edição deste ano, que termina em dezembro, termina no final desta semana e, portanto, se quiserem realmente aprofundar conhecimentos sobre temas tão interessantes quanto este, não se esqueçam de se inscrever no nosso mestrado, que é rico quer a nível teórico e principalmente a nível prático, que vos dá precisamente a oportunidade de praticar em pacientes reais, com duas práticas aqui em Portugal e depois uma semana inteira de práticas intensivas em Madrid. E, portanto, convido-vos a todos realmente a inscreverem-se no nosso mestrado para que possam aprender mais ainda sobre estes temas. Muito obrigada, doutora Paola, por ter estado connosco hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. É isso. Acho que cortou um bocadinho, não ouvi bem. O que é que disseste, Paula? Eu agradeci e foi um gosto estar aqui hoje convosco. Bom. Tá bom? Então, fiquem
fiquem bem e estamos à disposição também para qualquer dúvida. Obrigada, Paula. Um beijinho. Obrigada, beijinho. Até Tchau. breve. Tchau.